Me chamo Daniel Oliveira, sou doutorando do PROARC do Rio de Janeiro e junto com o professor Marcos Silvoso nós desenvolvemos o trabalho intitulado BIM no Ensino de Projeto de Reabilitação Arquitetônica. Esse trabalho partiu do objetivo de nós apresentarmos relatos de experiência na inserção do BIM na metodologia de ensino da disciplina de Projeto Arquitetônico 6, Reabilitação, da Universidade Federal de Roraima, sem a necessidade de criação de novas disciplinas voltadas especificamente para a abordagem BIM. E esse trabalho ele partiu do cenário de que para a implementação do BIM no ensino superior, nós temos as seguintes barreiras principais, que são a necessidade da integração de diferentes conteúdos da grade curricular, a necessidade de colaboração de professores de disciplinas distintas, a ideia errônea de que o BIM ele se restringe apenas à modelagem de objetos e que limita o processo criativo, a falta de critérios de avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, a falta de abordagem de conteúdos BIM em mais de uma disciplina, o que acaba empobrecendo o conteúdo ministrado, além da falta de espaços em matrizes curriculares. Fazendo uma contextualização, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRR foi criado em 2005 e atualmente ele conta com 56 disciplinas obrigatórias. E fazendo uma pesquisa no PPC do curso atual, que é do ano de 2017, a palavra BIM ela só aparece uma vez dentro do PPC e ela é referente a apenas uma referência bibliográfica recomendada para a disciplina de Tecnologia das Construções 2 e que esse termo ele não aparece nem no conteúdo programático de nenhuma das disciplinas do curso. Nesse cenário, a disciplina de Projeto Arquitetônico 6 ela está localizada dentro do 8º semestre do curso, onde a principal requisito dessa disciplina é a disciplina de Patrimônio Cultural e Preservação e Restauro. E quando a gente faz uma análise das interfaces entre o BIM e a disciplina, a gente consegue observar uma clara relação dessa disciplina com o BIM. A partir daí, a gente consegue estabelecer alguns possíveis usos dentro do BIM, dentro da disciplina, como, por exemplo, o planejamento e o projeto, que nada mais trata do que a concepção projetual, que a gente entra a modelagem da proposta, a captura e representação, por se tratar de uma disciplina de reabilitação, a gente tem a possibilidade de se introduzir aqui a fotogrametria e a documentação 2D a partir dos projetos originais, além das operações e manutenções daquela edificação, a partir da produção do mapeamento de danos da edificação. Então, como proposta, o trabalho desenvolvido pela turma do primeiro semestre de 2023 se tratou de um projeto de reabilitação do prédio do Museu Integrado de Roraima, que, contextualizando vocês, ele está localizado na cidade de Boa Vista, mais especificamente na Zona Norte, dentro do parque urbano denominado Parque Anauá. O museu, assim como as demais construções dentro do Parque Anauá, foram projetos do arquiteto Otacílio Teixeira Lima Neto, construído em 1983. E o museu ele funcionou nessa edificação desde desta data até 2012, onde ele foi abandonado. Então, o estado de conservação do museu ele tendeu a piorar no decorrer desses anos de abandono, de mais de 10 anos de abandono, onde aqui nessas imagens a gente consegue observar o estado de conservação dele até abril de 2023, porque no 1º de maio deste ano o prédio foi demolido por ação do governo do estado de Roraima. Então, os alunos, por meio da documentação existente do museu, puderam então modelar a edificação, então dentro do software de preferência, então os alunos poderiam utilizar o Revit, ArchiCAD ou SketchUp ou outro software de modelagem, desde que o software ele possibilitasse a exportação do arquivo em IFC. Para avaliação do estado de conservação da edificação, foram realizadas visitas in loco até o final do mês de abril, e com o auxílio de ferramentas de fotogrametria
foi também desenvolvido o mapeamento de danos da edificação. Então, aqui como a gente consegue observar essas imagens obtidas a partir da união de diferentes fotos com o auxílio do Agisoft. Então, foram feitas ortofotos e essa ortofoto elas foram utilizadas para comparar com o modelo já desenvolvido pelos alunos e assim identificar os danos presentes na edificação. Então aqui a gente tem um resumo metodológico da disciplina, em que no primeiro momento a gente tem o estudo preliminar, onde os alunos eles conheceram o Museu Integrado de Roraima a partir da modelagem do museu com as informações existentes do projeto original, e com as visitas no local foi possível estabelecer o mapeamento de danos. Aí a primeira avaliação da disciplina consistiu justamente na análise do primeiro modelo IFC, onde, com o auxílio do software BIMCollab Zoom, eu pude fazer comentários sobre esse modelo e entregar aos alunos, e os alunos fizeram as devidas correções a partir desses comentários. Na segunda etapa da disciplina, que consistiu da proposta de intervenção, os alunos, além de estudar sobre museus, eles começaram a fazer a modelagem da nova proposta de adição ou subtração daquela edificação. Então, essas estratégias que eles adotaram, elas foram influenciadas por esse estudo preliminar e que foram refletidas dentro do modelo IFC, ao qual eles sempre passavam para a avaliação do professor. Então, nesses modelos, eles eram inseridos comentários e, a partir desses comentários, os alunos faziam as devidas correções. Então, como resultado, a gente consegue observar que 57% da turma utilizou o Revit para modelagem arquitetônica, 29% utilizou o ArchiCAD e 14% utilizou o Sketch. Ressaltando que essas pessoas que utilizaram o Sketch inicialmente não sabiam que o Sketch ele poderia ser utilizado como BIM e tiveram que aprender qual a forma de modelar que fazia com que, ao exportar a modelagem IFC, fosse informações construtivas daqueles elementos modelados. Então, essa modelagem inicial ela serviu para a produção do mapeamento de danos e a avaliação do estado de conservação para, então, se estabelecer as diretrizes de intervenção do bem edificado. Então, esses arquivos produzidos pelos alunos, eles foram compartilhados em pasta Drive, onde eu fazia as devidas considerações a respeito do modelo e devolvia para eles também arquivo IFC, onde eles faziam a leitura desse arquivo IFC dentro do seu software de modelagem, via os comentários e fazia assim as devidas alterações a partir dos comentários dos comentários estabelecidos naquele modelo. Então aqui eu trago dois exemplos de mapeamento de dano desenvolvido pelos alunos, um através do SketchUp e o outro através do Revit, onde ao clicar em cada um desses elementos, parede, cobertura, piso, esquadria, é possível identificar, além da informação do elemento construtivo, a informação do dano identificado naquela edificação até o final de abril. Então, se a gente clica, por exemplo, aqui nessa parede, é possível observar que o aluno ele preencheu essa parede com a informação de alteração cromática. E olhando aqui também neste outro modelo do SketchUp, também tem o mesmo dano classificado. Aqui já é um exemplo dentro do ArchiCAD que os alunos desenvolveram para avaliação do estado de conservação da edificação. Então, por ferramenta de filtro, a gente consegue filtrar essas informações pela complexidade de intervenção que o bem ele pode demandar, a extensão dessa intervenção e a gravidade das anomalias identificadas em elementos de vedação externa e elementos de divisão interna. Então, a gente tem aqui essas classificações para cobertura, alvenaria, estrutura, piso e esquadrias. Então, com essa etapa de diagnóstico,
ela possibilitou aos alunos um melhor entendimento da edificação e, com isso, ajudou eles na tomada de decisões para a elaboração das propostas de reabilitação do edifício em novos museus, que essa era a proposta da disciplina. Então, além disso, eles tinham que respeitar a linguagem arquitetônica existente, buscando atender às demandas museológicas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos trabalhos desenvolvidos no final da disciplina. Então, aqui é um exemplo do museu reabilitado para uma pinacoteca. Então, aqui é onde a gente tem a edificação existente já com as considerações de como vão ser feitas as intervenções, que elementos precisam ser substituídos, quais as técnicas vão ser utilizadas para essa substituição, e aqui a adição de novas edificações no entorno dessa edificação, para atender o programa de necessidades. Aqui outro exemplo do museu, onde ele foi feito uma adição e transformado todo esse complexo em um museu de ciência e tecnologia, e aqui um exemplo da reabilitação para um museu de arqueologia. Então, com isso, a gente consegue observar que é possível inserir o processo BIM dentro do ensino das disciplinas de arquitetura e urbanismo, sem a necessidade de criação de disciplina específica para o ensino do BIM. Porém, mesmo esse trabalho tendo apresentado resultados iniciais positivos, ainda é preciso fazer uma estruturação metodológica a qual o professor ele não seja refém de se ensinar apenas a utilização de softwares e nem apenas fazer com que os alunos utilizem o BIM apenas para a modelagem da edificação, e sim consiga introduzir novos processos dentro dessa etapa de desenvolvimento do projeto arquitetônico. Dentro disso daí, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho e agora informar que estou disponível para demais questionamentos. Muito obrigado. Daniel, como professora do curso de arquitetura, te parabenizo por essa experiência, né, de trabalhar com o BIM já integrado ali, e gostei muito de ver o resultado. E, assim, uma questão minha, como que você viu os alunos na questão de percepção do projeto usando esse sistema BIM? Porque uma das grandes dificuldades que eu vejo nos meus alunos hoje em dia é que eles projetam no papel, eles não projetam mais no papel, eles vão direto para o CAD, e aí você perde um pouco da noção de tamanho, referência, zoom. Eu falo que o CAD você está zoom infinito, no papel não. Então, é complicado. Outra coisa, e acaba que, muitas vezes, quando o aluno projeta direto no CAD, ele perde a tridimensionalidade, porque você vai ver ele projetando em planta. E no Revit, no sistema BIM, ele já trabalha com tridimensional. Como que você vê isso na evolução dos seus alunos? Então, primeiramente, bom dia a todos. Com relação a essa etapa do projeto, eu tive situações em aluno que primeiro desenvolveu no CAD para depois redesenhar na modelagem em BIM, e alunos que já modelaram diretamente no BIM. Essa diferença foi clara, que o aluno que já modelou diretamente no BIM não teve dificuldades depois de ter que compatibilizar algumas informações, algumas incoerências que tiveram, né, desse desenho em 2D primeiro, para depois trazer o modelo. Mas o que eu vi principalmente de principal ganho com essa adoção da metodologia nessa disciplina foi porque o que acontecia é que os alunos sempre nos anos anteriores faziam a análise da edificação existente, mas não levavam as informações que eles adquiriam nessa análise. Então, ela acabava ficando dois trabalhos distintos e que um não influenciava na etapa seguinte. Então, a principal ganho que teve com essa disciplina foi justamente essa conscientização dos alunos em saber o que deve ser reabilitado naquela edificação.